Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui um exercício do assunto relação custo-volume-lucro e um exercício extraído do material de aulas, das minhas aulas, sobre o projeto de viabilidade de um supermercado. Trata-se de ponto de equilíbrio. Vamos lá. Neste exercício, a gente vai ter que lembrar bastante sobre margem de contribuição percentual ou índice de margem de contribuição. O exercício diz o seguinte: o projeto de viabilidade de um supermercado indica que ele deverá alcançar uma venda anual de 12 mil no bairro em que pretende se instalar, considerando que seus custos e despesas variáveis correspondem a 35% da sua receita bruta. Para aqui, para a gente pensar. Se o custo de despesa variável representa 35% da receita, isso significa que a margem de contribuição, que é a diferença entre a receita e os custos de despesas variáveis, ela é a diferença, né? No caso, 65%. E que suas despesas e custos fixos totalizam 6,5 milhões por ano. Calcular o ponto de equilíbrio e compará-lo com a provável receita desse supermercado, comentando sua variação. E depois, com essa receita aqui de 12 mil, né? E depois, o que aconteceria com o ponto de equilíbrio desse supermercado se apenas vamos fazer cada item desse isoladamente para a gente entender qual o comportamento aí do ponto de equilíbrio com essas variações aí que ele sugere. Começando, a gente vai ter que montar aqui a DRE para 12 mil reais, 12 milhões de reais de receita, né? Então vamos lá. Se a receita for 12 milhões, sabendo que os custos de despesas variáveis são 35% e que a margem é a diferença, 65%, 12 milhões menos 4.200, 7.800. Menos 6 milhões e meio de custos de despesas fixos, o resultado é 1 milhão e 300. Então, se ele prevê que a receita do supermercado vai ser 12 milhões, ele já está imaginando aqui a possibilidade do lucro chegar a 1 milhão e 300, né? Com essa receita de 12 milhões. E qual seria o ponto de equilíbrio? Que receita me faria alcançar o ponto de equilíbrio? Veja bem, nesse exercício aqui eu não vou ter como saber o ponto de equilíbrio em quantidade, como foram outros exercícios que a gente fez, porque ele não dá a quantidade de venda, até porque no supermercado vende vários itens de produtos, então você não tem como saber de fato quantas unidades eu tenho que vender de cada produto. Eu tenho como saber a receita. Para se calcular o ponto de equilíbrio, o resultado é zero. Os custos de despesas fixos são os mesmos, 6.500. Obviamente que a margem de contribuição tem que ser o mesmo valor para que, tirando 6.500, dê zero. Tá? E a gente sabe que a margem é 65%. Se a margem é 65%, na verdade, eu deveria estar assim, né? Isso aqui sem esse valor, que é exatamente esse valor aqui que eu preciso. Então, se a margem é 65%, os custos de despesas variáveis são 35% e a receita é 100, sabendo que a margem tem que ser 6.500 para alcançar o ponto de equilíbrio, quanto vai ser a despesa variável e quanto vai ser a receita? A gente pode fazer aquela regrinha de 3, né? 6.500 vezes 100 dividido por 65. Isso vai dar uma receita de 10 milhões. 10 milhões. E custo de despesa variável de 3.500. Então, se o mercado tiver uma receita de 10 milhões, nessa estrutura física que custa 6.500, ele atinge o ponto de equilíbrio. Qualquer receita acima de 10 milhões, ele passa a ter lucro, e qualquer receita abaixo de 10 milhões, ele tem prejuízo. Então, receita 10 milhões. Aí ele vai perguntar agora, o que aconteceria com esse ponto de equilíbrio se algumas coisas acontecessem, uma simulação de várias situações. A primeira delas é o seguinte, o que aconteceria com o ponto de equilíbrio se os preços de venda fossem diminuídos em 7%. Vejam, a gente tem que lembrar que esses 10 milhões ou os 12 milhões que ele está prevendo que vai acontecer, ele é uma composição de uma conta de multiplicação que representa o quê? Quantidade vezes o preço. A receita é isso, é a quantidade vendida vezes o preço. Se o preço de venda diminui, os preços de venda diminuírem em 7%, obviamente que os 10 milhões vão diminuir em 7% pela mudança no preço.
Ele não está falando na quantidade, ele só falou no preço. Então, de 10 milhões, vamos diminuir 7%. Diminuindo 7% em função do preço, a receita vai ser 9.300, certo? 10 milhões menos 7%, menos 700, vai dar 9.300. Ok. Mexendo no preço, mexendo nesse preço aqui, eu mexo nos custos variáveis e despesas variáveis? Não, eu só mexi no preço. Então, os custos e despesas variáveis que eram de 3.500 continuam 3.500, tá? E óbvio que agora a margem mudou, porque diminuiu a receita, mudou. Então, 9.300 menos 3.500 dá 5.800. Se a gente for perceber uma coisa aqui, se a gente for analisar, agora a relação margem, custos variáveis e receita já não é mais 100, 35 e 65, porque mexeu no preço. Mexendo no preço, a relação entre eles muda, não é mais 65%. Eu vou ter que calcular agora. Quanto que 5.800 representa de 9.300? Pega 5.800, divide de 9.300 e multiplica por 100. Vai dar 62,37%. A mesma coisa a gente pode fazer com 3.500. Pega 3.500 e divide de 9.300 e multiplica por 100. Vai dar 37,63%. Então, agora a margem assume um outro percentual, de 62,37%. Então, qual seria o ponto de equilíbrio da empresa sendo desse supermercado, em que agora a margem é 62,37%? Vamos lá calcular aqui embaixo. Ó. Ponto de equilíbrio, lucro é zero. O custo de despesa fixa é 6.500, obviamente que essa margem vai ter que ser 6.500, para que diminuindo de 6.500 aqui embaixo dê zero. E esse 6.500 agora, ele vai ser 62,37% da receita. Então, deveria ter uma tarja aqui, para vocês não verem esse valor. Aqui. E como é que a gente faz isso? Regra de 3. 6.500 vezes 100 dividido por 62,37%. Isso vai dar a receita necessária aqui para que se alcance o ponto de equilíbrio, né? A gente viu aqui em cima que vendendo a 9.300, a gente atinge um prejuízo de 700. Né? Eu usei isso aqui só para calcular essa DRS, essa segunda DRE aqui, a gente usou apenas essa aqui, ó, para calcular o novo percentual aqui, ó, de margem de contribuição. E é com esse novo percentual que a gente calcula o novo ponto de equilíbrio, que é 10.421.677. Então, o ponto aumentaria de 10 milhões para 10.421.677,08 centavos. Teria que vender mais, né? Porque o preço, diminuindo o preço, obviamente eu tenho que vender mais. No outro caso, diz o seguinte, se as despesas fixas aumentassem para 1.300, nesse caso ele não mexe nem no preço, nem no custo, nem nada. Então a margem continua 65. Ele mexeu foi aqui, ó, no custo de despesa fixo, né? Antes, com 10 milhões, estava tudo certo, bancava os 6.500. Agora, o custo fixo, despesa fixa, mas aumentou 1.300, passou para 7.800, obviamente que eu vou ter que vender mais para cobrir esse custo maior, né? Agora aqui os 7.800 é a margem, para poder dar zero aqui, né? 7.800 é 65%, quanto é? Teria que ter uma tarja aqui. Quanto que é a receita? Vamos pegar 7.800, multiplicar por 100 e dividir por 65. Fazendo isso, a gente chega no valor da receita de 12 milhões e o custo variável, que é 35% de 12 milhões, 4.200, tá? Ou a diferença entre receita e margem de contribuição. Próximo. O que aconteceria com o ponto de equilíbrio se os custos com mercadorias fossem renegociados com os fornecedores, obtendo uma redução de 4 pontos percentuais? Veja, se o custo variável custo com mercadorias fossem negociados. Aonde está o custo com mercadoria? Aqui dentro desses valores aqui,
dentro dos custos de despesas variáveis, tá? Se a gente diminuir 4 pontos percentuais, vai passar de 3.500 menos 4%, 3.500 menos 4% dá 3.360. 3.360. A receita continua a mesma, tá aqui, 10 milhões. O custo variável diminuiu 4%, de 3.500 menos 4%, 3.360. Lógico que agora a margem é outra, a margem é 6.640. E a relação entre eles também mudou. A relação não é mais de 35% e 65%. Agora eu tenho que calcular uma nova relação. Como é que calculo? Eu pego 6.640, divido por 10 e multiplico por 100. Isso vai dar 66,4%. Assim como eu pego 3.360, divido por 10 milhões, isso vai dar, e multiplico por 100, isso vai dar 33,6%. Agora a margem é 66,4%. Eu vou pegar os 6.500, aliás, aqui embaixo, tá? 6.500, tem que ser a margem 6.500 para poder dar zero. 6.500 dividido por 66, fazendo a regrinha de 3, né, gente? 6.500 multiplica por 100 e divide por 66,4, vai dar a receita necessária para atingir o ponto de equilíbrio com essa redução de 4%. Óbvio que vai ser menor do que 10 milhões aqui, porque agora eu posso me dar o luxo de vender menos, porque o custo diminuiu. Só mexeu no custo, ok? Então, próximo item. Se reduzisse as despesas fixas para 6.100, então a despesa era 6.500, a relação custo variável, margem e receita vai permanecer 75, porque a gente mexeu no custo e despesa fixo. Passou para 6.100. Para que dê zero aqui, aqui tem que ser 6.100, e a gente faz aquela regrinha de 3. 6.100 vezes 100 dividido por 65 vai dar 9.384.615, que é a receita necessária para atingir o ponto de equilíbrio com a despesa fixa a menor. Então, resposta diminuiu para 9.384.615,38. E aqui, por último, se obtivesse uma melhoria de margem de 1 ponto percentual, aí seria de 65% mais 1 ponto percentual, seria 66%. Então, a nova margem agora é 66%. Para atingir o ponto de equilíbrio, esse número aqui não é mais 3.500 e aqui também não é mais 6.500, tá, gente? Aqui é 3.400, 3.400.000. Vou até fazer uma tarde aqui. Só que agora a nossa margem é 66%. Então, tá aqui 66%. Se o custo de despesa fixa é 6.500 e aqui tem que dar zero, a margem, logicamente, tem que ser 6.500. E 6.500 vezes 100 dividido por 66 vai dar 9.848.484,84, que é a receita necessária para atingir o ponto de equilíbrio quando a margem de contribuição aumenta para 66%. Ok? Acredito que vocês tenham conseguido compreender, espero que vocês tenham conseguido compreender, e até o próximo vídeo. Muito obrigada.